Olá pessoal, continuando aqui os tutoriais sobre técnicas de integração, mudança de variável na integral, funções de uma variável, ok? Bom, então no vídeo anterior a gente mostrou aqui como que procedia a mudança de variável, certo? E aí falamos sobre questões de haver uma possibilidade de converter, né, a integral antiga, né, numa nova integral com uma outra variável e as exigências que a gente precisa ter em relação a isso. Né? Ou seja, eu preciso ter uma correspondência entre a função que eu estou chamando de u e o diferencial na nova variável. Okay? E como que esse diferencial tem a ver com a derivada da função que eu estou chamando de u. Okay? Nesse caso aqui, a minha g de x. A gente fez isso, por exemplo, aqui no exemplo 1, para a função 3 vezes seno de 3x dx, e vimos que nesse caso, né, todos os elementos que estavam no integrando da função, eles já continham tanto a u, que seria 3x, quanto o du, que seria 3dx, ok? Então fizemos isso aqui. E também fizemos uma outra, onde eu tinha somente a integral de seno de 3x, e vimos que nós precisávamos fabricar os elementos na integral original que me permitiriam construir o du, ok? Bom, só para complementar, que eu acho que ficou faltando falar, é que quando eu resolvo a integral indefinida, ou seja, eu não tenho os limites de integração, eu preciso voltar para a variável original assim que eu termino o processo de integração, ok? Então, no caso aqui da nossa função seno, deixa eu pegar minha caneta. No caso da função seno, então, quando eu resolvo aqui a integral de seno de u, então eu vou resolver essa integral, na verdade, né, porque eu tenho uma equivalência ali. Então, seno de u du, isso aqui vai ser igual a o menos cosseno de u, mais uma constante. E aí, a solução final, em relação à integral de 3 vezes seno de 3x dx, eu devo voltar para a variável original, ok? Então, na verdade, eu vou ter, deixa eu ver aqui, não vai caber nesse pedacinho, deixa eu arrumar um espaço aqui para colocar. Vou apagar esse aqui. Vou apagar esse aqui. Então, essa integral final aqui vai ser a integral. Opa! Aqui vai ser, então, cosseno do U, que a gente sabe que é 3x, 3x, menos o cosseno de 3x mais uma constante. Ok? E a mesma coisa vale para esse caso aqui. Eu resolvo a integral em seno de u du, 1/3 de seno de u du, então eu tenho 1/3 vezes o seno de u du. Isso aqui vai ser igual a menos 1/3 de cosseno de u mais uma constante. Okay? E aí, para voltar à integral original, eu vou fazer da mesma forma, vou apagar esse carinha aqui. Então, eu vou escrever ali que a solução vai ser menos 1/3 de cosseno, quem quer o u? 3x. De 3x mais uma constante. Ok? Muito bem. Então, dando sequência aqui ao nosso trabalho, agora eu vou resolver alguns exercícios aí que a gente tem lá na nossa listinha de exercícios. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Eu estou pegando aqui essas três funções que estão lá nas nossas listas e a gente vai trabalhar sobre elas. Uma primeira sequência de exercícios
eu dou a integral e estou sugerindo uma mudança de variável, tá? Vai ser justamente esses dois casos aqui, tá? Aqui são as integrais indefinidas, tá? E na sequência a gente faz as definidas, tá bom? Então vamos lá, aqui vamos ver, ó, eu estou com e elevado a 5x, tá? 5x, ok? Bom, nós não temos lá nas nossas tabelinhas, né, não temos lá a integral elementar de e elevado a 5x, mas nós temos a integral ali elementar de e elevado a u, du, ok? Então eu gostaria de fazer esta troca aqui, né, para ter uma integral como essa, ok? Então vamos ver a equivalência que eu preciso fazer. Tá? Deixa eu colocar as duas aqui lado a lado e eu tenho o seguinte, eu quero que a integral de e 5x dx possa ser escrita como a integral, e eu quero mudar uma variável aqui, de x para u, aonde eu preciso ter elevado a u du. Aí eu faço a pergunta, bom, que tipo de equivalência eu vou poder fazer entre essas duas variáveis? Por exemplo, se eu chamar o meu 5x de u, eu já consigo e elevado a u. A questão é, será que eu tenho elementos nesta integral aqui? Eu tenho elementos suficientes para construir a diferencial em relação à variável u? Bom, vamos ver. Para isso, nós vamos ter o seguinte, que du dx, aonde o meu u, na verdade, é 5x, então a derivada de 5x em relação à variável x, isso aqui é igual a 5, né? A derivada de 5x é igual a 5. Então, veja que du deveria ser, vou colocar assim, du dx deveria ser igual a 5. Ou seja, quem deveria ser o meu du? O meu du deveria ser 5dx. 5dx, ok? Mas veja que eu não tenho 5dx aqui. Eu só tenho dx. Então, das duas umas, né? Ou eu multiplico e divido por 5, ok? Então, essa é uma possibilidade. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou um pouquinho aqui do lado. Eu poderia fazer isto aqui, por exemplo. Eu poderia fazer 5 divididos por 5. E aí eu teria 5dx, que eu poderia trocar por du. Só que sobraria 1 sobre 5, né? Porque 5 sobre 5, na verdade, é 5 vezes 1 sobre 5. Então eu uso o 5 junto com o dx, mas sobra 1/5. Então eu teria que colocar 1/5 aqui, ó, para poder fazer a minha equivalência. A outra forma de pensar é justamente você olhar para o dx e ver quanto que vale o dx em relação ao du. Né? Então eu também poderia olhar desta forma aqui. Eu poderia dizer que, na verdade, o meu dx deve ser o du divididos por 5, ok? O que daria na mesma, certo? Então, qualquer uma das duas possibilidades me levaria a esta integral aqui, certo? E esta integral aqui, que é a que nós vamos resolver, tá? Então, eu tenho aqui 1/5 de e elevado a u du. Pelas propriedades de integral, esse 1/5 é uma constante, ele sai da integral, ok? Porque ele está multiplicando uma função, certo? Então ele pode sair da integral. E aí aqui eu vou ficar só com e elevado a u du. E a integral de e elevado a u du é e elevado a u mais uma constante. Então isso aqui vai dar 1/5 e elevado a u mais uma constante. Uma constante. Tá? Ok? Bom, eu poderia também juntar, fazer a distributiva aqui, ok? Não tem problema nenhum. Então isso poderia ficar como sendo e elevado a u divididos por 5, mais k divididos por 5. Mas olha, k é uma constante, tá? Que está sendo multiplicado por outra constante. Então tudo isso eu posso trocar por uma constante, porque não vai mudar
é o fato de ser uma constante, né? Uma constante vezes uma constante continua sendo uma constante. Então eu poderia expressar a minha solução dessa forma. E aí, se eu volto lá na integral original, tá? Voltando para a variável original, meu e elevado a 5x dx, ele vai ficar como? Bom, a solução seria e elevado a alguma coisa, divididos por 5 mais uma constante. Quem que é que vem aqui? É o u. Mas quem que é o u? O u é 5x. Então, aqui volta para 5x. Okay? Eita, ficou ruim ali. 5x. Okay? 5x. Beleza? Muito bem. Então tá feito. Agora vamos ver essa daqui. Lembrando que na integral indefinida eu acabo voltando para a variável original para responder a, a solução da minha integral em termos da variável original, que é a variável x. Ok? Muito bem, agora nesse outro aqui, nesse outro também, ó, eu estou sugerindo uma mudança de variável, ok? Eita, esse pontinho aqui ficou fora do lugar aqui no meu texto. Deixa eu dar uma arrumada rapidinho nisso aqui. Não é legal ficar desse jeito aqui. Esse ponto e vírgula não é aqui. Esse ponto e vírgula é aqui. Aqui. Aí. Só renderizar e ok. Aí, certo? Então essa é a mudança de variável que eu estou prevendo aqui. Muito bem, vamos ver como que vai ficar essa mudança de variável. Eu estou sugerindo trocar o x-1 por u. Tá? Então, vamos ver aqui. Olha, se o u vai ser x-1, tá? Quem que deve ser o meu du? Então, a gente já vai adotar aqui o procedimento que é o seguinte, ó. Du dx, quem que é o u? U é x-1, tá? Essa é a minha função para a qual eu vou calcular a derivada. Então, a derivada de x-1 é 1. Tá? Então, isso aqui é 1. Ou seja, nesse caso, o meu du dx é igual a 1. Ó, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o du vai ser igual ao dx. Então, eu não precisei colocar nada, porque a unidade, vamos chamar assim, né, a unidade de medida que está sendo utilizada por dx vai ser igual à unidade de medida utilizada por du. Então, eu posso fazer uma substituição direta, né? Então, a integral de x sobre raiz de x menos 1 dx é igual a integral de raiz de u x. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Aqui o meu du já está garantido. Espera aí, tem alguma coisa estranha acontecendo. Por quê? Porque aqui eu tenho um x sobrando, tá? No numerador aqui. Mas o que deve ser o x? Se eu estou trocando para u e aqui eu tenho x, como é que eu vou fazer essa troca aqui? Bom, vamos lembrar o seguinte, olha. Eu estabeleci que u era igual a x menos 1. Então, quem que deve ser o x? Quem que deve ser o x? Ó, se u é igual a x menos 1, então nós podemos dizer que esse menos 1 aqui está subtraindo, eu vou somar 1 em toda essa minha igualdade, eu vou ficar com 1 mais u igual a x menos 1 mais 1. Vou somar 1. Aqui vai cancelar, vai ficar zero. Então eu descubro que o x vai ser 1 mais u, ou 1 mais 1. Né? Tanto faz, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, u mais 1, certo? Então eu vou ficar com esta integral aqui para resolver. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então eu vou precisar desse espaço aqui, certo? Então eu vou apagar isso aqui. Então a gente já sabe de onde que veio. E agora sim, eu não poderia colocar x aqui e ficar com duas variáveis na mesma integral, sendo que a integral é em relação a somente uma das variáveis, né? Somente em relação a u. Eu não posso ter x e u na mesma variável. Não nesse caso, tá bom? Bom, então é o seguinte. Como é que eu vou resolver isso aqui? Veja que eu tenho u mais 1 dividido por raiz de u. Isso aqui eu posso encarar como sendo, na verdade, uma soma de duas integrais. Eu posso escrever isso aqui como u raiz de u mais 1 sobre raiz de u du.
o que vai ser então poder ser escrito como u raiz de u du mais 1 sobre raiz de u du. Ok? Então eu posso escrever dessa forma e resolver as duas integrais. Certo? Eu vou resolver as duas integrais aqui. Bom, então vamos dizer que esta aqui é a primeira integral. Então aqui nós temos uma primeira integral e aqui do lado nós temos a segunda integral. Então temos duas integrais para resolver. Aqui eu tenho a segunda integral, beleza? Vamos ver essa primeira aqui. Então a primeira integral, como que ela vai ficar? Eu vou ocupar esse espaço aqui, depois eu apago, tá? Então vamos ver, a primeira integral aqui, ela é u raiz de u du. Olha, se eu olhar bem para essa expressão aqui, eu posso simplificar ela, certo? Porque vamos lembrar que u sobre raiz de u, então u sobre raiz de u, isso aqui é a mesma coisa que eu posso olhar esse u aqui como sendo raiz de u vezes raiz de u sobre raiz de u, certo? Posso olhar dessa forma, tá? E aí eu posso cancelar essas duas raízes e eu vou ficar somente com a integral de raiz de u du, tá? Então essa é uma maneira. A outra maneira é lembrar o seguinte: u, na verdade, é u sobre 1. E raiz de u é meio. Se eu quiser colocar esse u elevado a 1 meio para o numerador, eu vou fazer então u elevado a 1 vezes u elevado a meio. Menos meio, né? Porque ele vai vir com um sinal negativo aqui, menos meio. E aí, potências de mesma base, mantém a base e somos expoentes. Então, u menos meio, isso é igual a u elevado a 1 meio. E 1 elevado a meio é justamente raiz de u, tá bom? Então, eu posso fazer dessa forma ou dessa forma para poder racionalizar aqui, né? Tirar essa raiz do denominador, tá? Caso seja possível. Nesse caso, ela facilita porque essa expressão é mais fácil de integrar do que essa daqui. Essa aqui seria bem complicado a gente integrar, tá bom? Então, assim fica mais simples da gente trabalhar, certo? E é uma integral elementar, certo? Então, vamos ver aqui. Vou só apagar rapidinho isso aqui. Tá? E vou fazer essa integral aqui. Integral de... Então, isso aqui, na verdade, é u elevado a meio du. Então, a integral aqui, veja, está naquele formato de integral de x elevado a n dx, né? Onde a integral disso vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Okay? Então, tá nesse formato aqui e eu vou utilizar esta regra de integração, né? De termos de x elevado a alguma potência. Tá? Bom, e aí, então, só tem que lembrar que apenas n igual a menos 1 não pode ser feita dessa maneira, tá bom? N igual a menos 1 não pode ser feito dessa maneira, certo? Porque quando eu tenho x elevado a n menos 1 dx, isto é a mesma coisa que 1 sobre x dx, e isto é ln de x, tá bom? Então tem que só lembrar isso aqui, tá? Aqui eu posso colocar qualquer valor de n, menos n igual a menos 1. Tá? Então isso não pode acontecer, mesmo porque senão aqui eu teria x elevado a zero e menos 1 mais 1 seria zero, eu teria 1 sobre zero, que não seria uma expressão válida, tá bom? Então tem que lembrar disso. E aí então nós podemos agora resolver essa daqui. Ó. Então isso aqui ficaria, nesse nosso modelinho aqui, eu ficaria com, vamos colocar aqui, eu teria então o seguinte, eu teria o meio mais 1 sobre meio mais 1. Ali em cima eu teria u elevado a 3 meios. E aqui eu teria 3 meios. Tá? Então, aqui eu tenho o numerador e no denominador eu tenho uma fração. Então, mantenho o numerador, 3 meios, vezes, inverte o denominador, 2 terços.
ok? Então eu ficaria com este resultado aqui para colocar no lugar desta primeira integral. Certo? Então vamos colocar ali igual, eu já resolvi a primeira. Isso aqui vai ser, a primeira parte vai ser o... Eu vou colocar esses 2/3 na frente, tá bom? Porque como é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso colocar ele na frente. Posição 3 mais, um pouco mais respeitável aqui. E aqui, 3/2. Tá? Ok, mais... Bom, agora a parte 2. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui e fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Então, vamos pegar agora um azulzinho para fazer a parte 2. Então, eu tenho a integral de 1 sobre raiz de u, du. Lembrando que a integral aqui, essa expressão aqui, tá? O 1 sobre raiz de u, na verdade, é 1 sobre u elevado a meio, e eu posso colocar isso no numerador, menos 1 meio. Tá? Então, isso aqui vai ser u elevado a menos meio du. E vou trabalhar da mesma forma com que a gente utilizou esta regra de integração aqui. Então, o que nós vamos ter? Isso aqui vai ser igual a u menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Aqui, menos meio mais 1 dá meio e menos meio mais 1 dá meio. Da mesma forma como no item anterior, eu tenho um numerador, no denominador eu tenho uma fração, então mantenho o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Ok? Então eu vou ficar, na verdade, com 2 vezes u elevado a meio. Tá bom? Então vamos por aqui 2 vezes u elevado a meio. 2 vezes u elevado a meio. Feito? Muito bem, então é isso, né? É claro que dá para simplificar algumas coisas, né? Por exemplo, aqui eu ainda consigo colocar um em evidência, né? Tentar ajeitar um pouco mais aqui essa minha expressão, tá? Mas caso você não queira, né? Ou às vezes, dependendo da necessidade, você pode manter dessa forma, né? Ou retornando com as raízes, por exemplo, né? Seria uma possibilidade também, né? Então eu poderia escrever isso da seguinte forma aqui: a integral de x raiz de x mais 1 dx vai ser igual a 2/3 de alguma coisa elevado a 3/2 mais 2 vezes alguma coisa elevado a 1/2. Ora, o que são essas coisas que estão sendo elevadas aqui? É o u. Mas como o u é x menos 1, então basta trocar aqui x menos 1 e x menos 1, ok? E eu posso voltar isso aqui para um formato de raiz também, né? Se você quiser, ok? Mas eu acho que aqui já está suficiente aí para nossa discussão. Okay. Muito bem, então agora vamos aqui para este outro exercício. Deixa eu só apagar isso aqui e para a gente trabalhar sobre esse outro aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos. Tá, aqui não é dado uma sugestão de mudança de variável. Tá? Então, nesse caso, como não está sendo dado, eu vou admitir o seguinte. Veja que eu tenho aqui seno de raiz de x. Ora, seno de raiz de x seria muito interessante se eu tivesse seno de alguma coisa, né? Ao invés de ter seno de raiz de x, eu tivesse, por exemplo, seno de u. Certo? Então, eu vou sugerir a seguinte mudança de variável aqui. Vamos chamar u de raiz de x, porque daí simplifica o seno. Bom, se eu estou chamando o meu u de raiz de x, ok? Então, isso aqui vai ser o meu u e é claro que esse aqui talvez seja meu u, tá? Mas eu vou me preocupar só com o que está aqui dentro do x.
do raiz de x. Tá? Então, agora tudo bem. Feito isso, se isto é o meu u, quem que vai ser o du? Quem que vai ser o du dx? Né? Bom, o u é raiz de x, então derivada de quem? De raiz de x dx. Quem que é a derivada de raiz de x? Então vamos lembrar o seguinte, tá? Derivada de raiz de x é a mesma coisa que, claro, derivada de x elevado a meio. Bom, então eu estou naquele formato onde eu estou calculando a derivada de x elevado a n. Derivada de x elevado a n é n vezes x n menos 1, ok? Para a derivada, né? Que é vezes, tá bom? Então eu vou aplicar, né, esta minha regra de derivação para esta minha funçãozinha que está nesse formato onde o n é igual a meio. Então isso aqui vai ficar meio vezes x elevado a meio menos 1. Então, eu vou ter meio vezes x. Meio menos 1 é menos meio. Okay? É menos meio. E quem que é menos meio? Deixa eu só apagar a minha regrinha aqui para continuar aqui embaixo. Quem que é menos meio? Né? Aqui na minha potência. Menos meio, na verdade, isso aqui vai dar meio vezes 1 sobre raiz de x. Certo? Porque se eu coloco esse cara aqui, coloco ele no denominador, eu vou ficar com 1 sobre x elevado a meio. E x elevado a meio, na verdade, é raiz de x. Tá? Então, quem que vai ser o meu du dx? O meu du dx vai ser meio vezes 1 sobre raiz de x. Certo? Bom, então, agora eu já descobri. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente ficar só com o que a gente precisava ali. Opa, apaguei mais do que eu devia. Aqui é dx, certo? Então tá. Então eu tenho o seguinte, que o meu du dx, na verdade é meio de 1 sobre raiz de x. Então, quem que eu preciso para construir o du? Para construir o meu du, eu preciso de meio 1 sobre raiz de x dx, certo? O dx que estava aqui eu passei multiplicando, tá? Então eu preciso disso aqui, ó. Agora eu olho lá na minha expressão e vejo se eu tenho esses elementos. Bom, o dx eu tenho, tá aqui, ó. Esse é o dx, tá ali. O 1 sobre raiz de x. Bom, eu tenho 1 sobre raiz de x, né? Porque eu tenho aqui 1 vezes alguma coisa sobre raiz de x. Então eu tenho, tá? O 1 sobre raiz de x, certo? Tá? Deixa eu colocar aqui no outro formato para o pessoal ver que eu tenho, ó. Eu tenho 1 sobre raiz de x vezes seno de raiz de x dx, certo? Então eu tenho 1 sobre raiz de x. Eu tenho dx. Quem que eu não tenho? O meio. Eu não tenho meio, certo? Daí, das duas, uma, né? Ou eu vou ter que tentar descobrir aí quem que vai ser esse meu dx, né? Ou eu vou fazer a mesma coisa que nós acabamos fazendo outras vezes, né? Eu fabrico esse meio, tá? Então, como é que eu vou fabricar esse meio que eu preciso? Bom, vamos ver aqui como que eu fabrico ele. Então, vamos pegar aqui esse azulzinho aqui, tá? Então, olha só. Eu preciso de meio aqui, tá? Porque eu preciso de meio 1 sobre raiz de x dx para poder completar o meu du. Então, eu vou precisar de colocar meio aqui, tá? Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, eu vou ter lá 1 sobre raiz de x vezes seno de raiz de x dx. Devia ter colocado um pouquinho mais para cá esses carinhas aqui. Deixa eu afastar eles um pouquinho. Um pouquinho para cá. Aí, assim. Ok. E esse carinha aqui também. Aí. Muito bem. E então eu preciso ter. Vamos ver aqui as equivalências. Isso aqui deve ser igual a. Bom, o seno de raiz de x vai virar
seno de U. Certo? Ó, U vai ser o raiz de x. Está aqui, esse cara é o que eu vou utilizar aqui para o seno de U. Tá? Então, em amarelo, eu consigo trocar raiz de x, eu consigo trocar por U. Mas vai ficar faltando quem que vai ser o du. Lembrando que por du eu preciso ter meio de 1 sobre raiz de x dx. Vamos ver se eu tenho tudo isso ali, né? Parece que não, né? Porque eu tenho dx, eu tenho 1 sobre raiz de x, mas eu não tenho um meio. Como que eu vou fabricar esse meio aqui? Eu posso fazer 2 sobre 2. Então eu vou conseguir um meio, vamos colocar um pouquinho diferente aqui. Eu posso fazer 1 meio vezes 2 vezes 1 raiz de x, 1 raiz de x, tan de raiz de x dx. Então, ó, eu tenho meio, 1 raiz de x e dx. Que era o que eu precisava. Meio, 1 raiz de x, dx. Com isto, eu construo o du. Só que ficou sobrando esse 2 aqui, ó, que está multiplicando. Ficou sobrando esse 2. Então, esse 2 vai ter que continuar aqui. Eu vou ter que continuar com aquele 2 ali, porque ele sobrou. Eu tenho meio, eu tenho 1 raiz de x e eu tenho dx. Isso constrói o du. O raiz de x me dá o u. E sobrou o 2 ali na minha história. Então eu vou ter que deixar esse 2, ele vai seguir adiante na equivalência da minha integral. Tá? Então esta é a integral que eu preciso resolver. Então eu vou ter lá que resolver 2 seno de u du. Okay? E essa integral aqui vai me dar esse 2, ele pode pular para fora da integral, então eu vou ficar com 2 integral de seno de u, porque ele está multiplicando, certo? Como ele está multiplicando, propriedade da integral, se eu tenho um produto por um escalar, o escalar pode sair da integral. Tá? E eu vou me preocupar só com seno de u du. Então isso aqui vai ficar 2, a integral do seno menos o cosseno, então na verdade menos 2, cosseno de u, mais uma constante. E agora eu posso voltar para a variável original, que é a raiz de x. Então vamos ver lá. Então, isso aqui me dá o seguinte, que a integral de seno de raiz de x sobre raiz de x dx vai ser igual a 2, menos 2 cosseno de u mais uma constante. Quem que é u é raiz de x. E é isso. Ok? Então, finalizamos aqui. Eu vou encerrar nesse momento aqui a atividade, a gravação, e depois eu volto com uma outra sequência de exercícios aí para resolver a integral definida. Ok? Até daqui a pouco.